todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, diretamente aqui do Ministério Igreja de Deus, Casa de Oração, em Paranavaí. Estamos começando mais este culto, meus irmãos, e vamos aqui estar orando a nosso Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos feito. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na Sua presença. Sim, meu Deus, pois assim o Senhor tem permitido, meu Deus, por este privilégio, Senhor, de poder estar aqui, Senhor, para poder adorar e bendizer o Teu santo nome. Meu Deus, obrigado pelo fogo de vida, Senhor, pelo oxigênio, meu Deus, pela água, meu Deus. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem nos capacitado, meu Deus, para a nossa alimentação. Meu Deus, também venho te agradecer, ó Pai, pela providência de todas as coisas, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos capacitado, pois a Sua palavra está escrito que devemos buscar primeiro o Teu reino, e todas as coisas o Senhor nos acrescentaria, meu Deus. E assim o Senhor tem feito, ó Pai, a Sua palavra. Ela não falha, ela é viva, ela é fiel, meu Deus, e ela se cumpre na nossa vida, meu Deus. Obrigado, Senhor, por toda a providência, Pai. Obrigado também por todo o livramento, Senhor. O Senhor tem nos dado o livramento, meu Deus, por isso ainda estou aqui de pé, vivo, na terra dos viventes, Senhor. Obrigado, Senhor, por me livrar de toda a armadilha do maligno, Senhor, também de toda a armadilha, meu Deus, dos cavalos de Satanás, dos adeptos de Satanás, que querem a todo tempo, meu Deus, tirar a nossa vida, tirar a nossa comunhão, tirar a nossa paz. Mas o Senhor tem nos livrado, tem nos capacitado, tem nos guiado dentro da Tua palavra, porque está escrito que a Tua palavra é a verdade, meu Deus. Que nós venhamos aqui, Senhor, neste lugar simples, humilde, meu Deus, aqui neste salão, Senhor, a qual conhecemos como igreja, meu Deus, venhamos aqui, reunimos aqui, Senhor, com o nosso semelhante, em poucas pessoas, meu Deus. O Senhor, meu Deus, sabe de todas as coisas, porque aqueles que foram convidados não vieram. Sim, meu Deus, a Sua palavra está escrito que muitos é chamado, mas poucos escolhidos. E eu creio, meu Deus, que o Senhor tem um propósito em nossa vida, meu Deus. Por isso, Senhor, eu me coloco aqui na Sua presença. Venho te clamar, meu Deus, pelo perdão da minha alma, pelo perdão de tudo aquilo que eu tenho feito, Senhor, que tem sido contra a Tua palavra, contra os Teus mandamentos, meu Deus. Me purifica, Senhor. Me capacita para que eu venha estar apto, para que eu venha ser digno, Senhor, de poder, meu Deus, abrir a minha boca e falar de Ti, Pai, de poder falar da Tua santa palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da Tua palavra, que nós temos, Senhor, aqui a Bíblia, meu Deus, impressa em papel. Temos ainda a Bíblia, meu Deus, para poder olharmos, lermos, analisarmos a Tua santa palavra, meu Deus. Como é maravilhoso, Senhor, poder nos deliciarmos, nos deleitarmos, Senhor, na sabedoria que vem de Ti, que vem do Teu Espírito Santo. Sim, meu Deus, a nossa alma, Senhor, se alegra de poder, Senhor, sentir a Sua presença. A nossa alma clama e chora por Ti, ó Pai, porque deixamos, Senhor, a nossa casa, deixamos os nossos afazeres para estarmos aqui neste lugar, para junto congregarmos, Senhor. Não que esse lugar, meu Deus, seja o único lugar que está te buscando, mas aqui um lugar, uma extensão, meu Deus, do nosso culto a Ti, ó Pai, pois o nosso culto a Ti é 24 horas da nossa vida. Mas estamos aqui, Senhor, para juntos Te adorar. Estamos aqui reunidos, Senhor, para poder propagar o amor, a união, para poder propagar, Senhor, a nossa fé junto com os nossos semelhantes, ó Pai. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está aqui presente, pois está escrito na Sua palavra, que onde tiver 2 ou 3, o Senhor está reunido.
E eu venho agradecer, Senhor, pela vida da minha esposa que aqui está, a vida da minha família, meu Deus, a vida dos meus familiares, Senhor, aqueles que moram longe, mas para o Senhor não há distância, e aqueles que moram perto, meu Deus, eu venho te clamar por libertação, meu Deus. Começa por mim, me libertando, me capacitando, para que eu venha dar um bom testemunho, Senhor, para quem sabe ganhar o Senhor com um bom testemunho de vida, não apenas, Senhor, querendo dar um testemunho falando a tua palavra, mas vivendo a tua palavra, que é importante para nós, Senhor, porque se não vivermos a tua palavra, meu Deus, nós vamos estar, Senhor, vivendo aqui, perdendo o nosso tempo, Senhor. Se apenas pregar e não viver a tua palavra, meu Deus, para o homem não há vantagem nenhuma. Sim, meu Deus, eu quero viver a sua palavra, mas eu também quero ser guiado pelo teu Espírito Santo, meu Deus, pois pela tua misericórdia, Senhor, o Senhor me levantou, meu Deus, para poder apregoar a tua palavra, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que vem de ti, conforme o Senhor, meu Deus, revelou por intermédio do teu Espírito Santo aos profetas, aos apóstolos, a cada um a qual o Senhor revelou a tua palavra, meu Deus. E eu venho te pedir por libertação, meu Deus, para dentro da minha casa, da minha família, libertação de vício, libertação da idolatria, libertação das garras do maligno. Meu Deus, tira do nosso coração, Senhor, aqui do meu coração, da minha alma, toda ira, toda fúria, toda ignorância, toda brutalidade, todo nervosismo. Se tiver ansiedade, tira. Se tiver depressão, tira. Se tiver inveja, tira. Todo pensamento que me leva a pensar, meu Deus, que eu seja alguma coisa, que eu seja maior do que o meu semelhante ou pior. Tira todo esse pensamento maligno, Senhor. Me capacita, meu Deus, para viver a sua palavra. Senhor, eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor me capacite pelo teu Espírito Santo, para que eu venha ter fruto do teu Espírito Santo, meu Deus, que é amor, que é paz, que é longanimidade, que é domínio próprio, que é temperança. Sim, meu Deus, que eu venha, Senhor, dar bom fruto, meu Deus, frutos de arrependimento, como está escrito na tua palavra, Senhor. Eu quero ter frutos de arrependimento na minha vida, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Eu te clamo, Senhor, por todas as vidas das pessoas que eu conheço, meu Deus, os irmãos que eu conheço, todo aquele, ó Pai, que tem buscado a sua palavra, onde tiver uma igreja aberta, onde tiver alguém reunido numa casa, até mesmo numa praça, aonde tiver alguém reunido buscando a Ti, Pai, se manifesta no meio deles. E também te clamo, Senhor, por aqueles que não têm te buscado, aqueles, ó Pai, que estão vivendo, Senhor, na idolatria, na prostituição, no adultério, aquele que está vivendo no vício, aquele que, quem sabe, esteja matando, esteja se prostituindo, roubando, tirando a vida do seu semelhante. Eu te peço pela vida de cada um, meu Deus, que seja alcançado pela tua verdade, assim como eu fui alcançado, meu Deus, por esta verdade. Eu te peço pela vida, meu Deus, daquele que não serve a Ti ainda, meu Deus, e também te clamo, Senhor, por todo aquele, ó Pai, que se tem tornado um crente religioso, meu Deus, que ainda não se converteu à tua palavra, mas ele ainda está convertido ao ministério, a uma placa de igreja, se converteu a um pastor, mas que venha se converter ao verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, que venha se converter a Ti, meu Deus, a Tua palavra, a Tua verdade. É o que eu te peço, Senhor. Te clamo, meu Deus, por todos aqueles que têm me odiado, por conta desta pregação, por conta desta verdade que eu tenho pregado, meu Deus. Eu te clamo que eles sejam alcançados pela Tua palavra, pela Tua verdade, assim como eu fui alcançado, meu Deus, e deixei de ser um crente religioso para poder caminhar, para ser um cristão, meu Deus, na Tua presença, convertido a Cristo, meu Deus, e a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus.
Eu só tenho que te agradecer, Senhor. Me guia dentro da tua verdade, dentro da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu estarei louvando 2 louvores, meus irmãos, e já estarei seguindo para a palavra. Graças a Deus, glória a Deus. Estarei louvando o hino da harpa, número 665. O título: Recebi um novo coração do Pai. Estamos aqui em poucas pessoas, meus irmãos. Esse ministério ele é novo, é pouco conhecido, e nós estamos caminhando aqui devagarinho, pregando esta verdade, pregando este evangelho. E eu creio que Deus ele vai estar capacitando a muitas almas e vidas a estarem aqui. E eu já quero convidar você, irmão, que quem sabe não congrega em nenhum ministério. Quero convidar você que quem sabe está afastado dos caminhos de Deus, que não está servindo a Deus, e quem sabe se encontra triste, angustiado, que foi, quem sabe, recanteado, ofendido, quem sabe foi desprezado pelo meio do Evangelho. Eu venho te convidar para estar visitando aqui este ministério e aqui estar junto conosco, para juntos adorarmos a Deus e aprendermos da palavra de Deus. Convido você também que é cristão, que queira estar visitando, você que é crente, que queira conhecer esse ministério, venha nos visitar. É aqui no Jardim Simone 2, na rua João dos Santos Maia, número 586. Temos culto sábado e terça-feira às 7h30 da noite. Venha conhecer esse ministério, venha conhecer o que é pregado aqui, irmãos, e avalie desde já tudo aquilo que tem sido ensinado por este ministério. Este ministério aqui, meus irmãos, aqui nós pregamos aquilo que Deus tem revelado por meio da sua palavra. Este ministério foi levantado para pregar contra os falsos profetas, contra as heresias, para poder pregar contra todo aquele que tem pregado ao contrário da palavra do Senhor, que tem levado engano para muitas pessoas. Então Deus nos levantou para poder combater os falsos profetas, meus irmãos, combater com a palavra, combatê-los com a verdade, e assim nós vamos caminhando. E aqui nesse ministério, meus irmãos, aqui nós não estamos filiados a outro ministério, aqui nós começamos há pouco, e aqui nesse ministério, como sempre eu tenho falado, meus irmãos, aqui nós não cobramos dízimos, não pedimos dízimos. Aqui nós seguimos a Escritura. O Novo Testamento, ela dá direito que a igreja, o lugar, o prédio, seja mantido pela contribuição voluntária dos irmãos. É assim que uma igreja deve ser mantida, meus irmãos, de acordo com a Escritura, com oferta voluntária, de acordo com o que os irmãos sentiram no coração e contribuir. Eu creio, meus irmãos, nós cremos que o ministério que é de Deus, o próprio Deus vai capacitar aos próprios irmãos para poderem ajudar a manutenção da igreja. Esse ministério eu mantenho, meus irmãos, de meu próprio bolso. Aqui eu pago toda a despesa de aluguel, luz, toda a despesa eu pago do meu bolso. Aqui eu não peço contribuição. Aqui nós temos ali uma caixinha de oferta e ela fica parada. Nós não temos momento de ofertas aqui. Não fazemos leitura de Malaquias 3:8, 10, e ali, como é lido em muitos lugares, eles ameaçam as pessoas do fogo do inferno, dizendo que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Não está. Dizendo também que se você der, Deus vai te devolver 10 vezes, 100 vezes. Isso também é antibíblico, meus irmãos. O dízimo, meus irmãos, ele é bíblico, só que ele não é para hoje. Ele foi para aquele tempo do Velho Testamento, na lei de Moisés. Hoje nós estamos debaixo da lei de Cristo. E a lei de Cristo, meus irmãos, a igreja, o ministério, ele tem que ser mantido apenas pela contribuição dos irmãos. Mas aqui, nem isso eu não faço. Aqui eu pago do meu bolso, eu trabalho, Deus ele me dá saúde,
Ele me dá condição para trabalhar, para poder manter esse ministério. Tudo que tem aqui, meus irmãos, que até agora Deus nos capacitou a comprar, é trabalhando e sem pedir nada para ninguém, porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele trabalhava para poder manter a si e para poder manter aqueles que com ele caminhavam. Porém, meus irmãos, a Bíblia dá direito ao irmão que é obreiro em um ministério receber um salário mínimo, vamos dizer, para poder se alimentar, para poder ir ali comer, para ele poder se manter, mas não um salário para ele enriquecer, para ele agora começar a enriquecer. A Bíblia dá direito que ele seja mantido pelo ministério, mas eu não faço isso, meus irmãos. Eu já fui convidado para poder estar à frente do ministério, a qual eu receberia salário, mas eu não quis esse tipo de coisa, meus irmãos. Assim como o apóstolo Paulo, ele disse que se gastaria e deixaria gastar-se pelo Evangelho, assim eu quero fazer, meus irmãos. Aqui eu tenho pagado o aluguel e todas as despesas do meu próprio bolso, e não me falta nada, graças a Deus. E estarei pagando até o dia que for preciso, meus irmãos. Se um dia Deus levantar membros aqui, e se Ele permitir que entre oferta, que eu não estou pedindo, não faço pedição de oferta, não passo com envelope pedindo oferta, se entrar oferta, vai ser usada para poder pagar as despesas. Mas se não entrar, meus irmãos, eu não vou pedir, eu estarei pagando do meu bolso. E se um dia eu não conseguir pagar, a gente vai pregar, vamos congregar debaixo de uma árvore, debaixo numa praça, em qualquer lugar, mas continuaremos, meus irmãos, a pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, eu venho falar para você que tem igreja, você que é dono do prédio, quem sabe você, irmão, irmã, que tem um ministério e você tem usado, cobrando o dízimo dos irmãos. Não faça mais isso. O dízimo não é para hoje. Hoje, meus irmãos, todo aquele que está cobrando o dízimo, ele está contra o Evangelho de Cristo, porque eles falam que se você não der o dízimo ou pagar, você está roubando a Deus. Só que quem está pedindo está pecando. Quem não está devolvendo não está pecando, meus irmãos. Mas quem está cobrando está contra o mandamento de Deus. E eu venho dizer, meus irmãos, que hoje é apenas oferta voluntária para poder manter o ministério. Hoje não pode ser cobrado o dízimo. Então você que tem um ministério, um salão, uma igreja que é sua, não cobre dízimo, você não precisa disso. E você que tem uma igreja que paga aluguel, que a despesa é grande, confia em Deus que Ele vai mandar providência. Deus, Ele é dono do ouro e da prata, meus irmãos. Deus, Ele vai mandar a providência para a nossa vida, para poder manter o ministério. Nós devemos crer. Então, assim, meus irmãos, eu venho sempre falando isso, e aqui nós também não fazemos campanhas financeiras. Aqui não tem campanha de 7 semanas, nem de 9 semanas, nem de 21 semanas. Aqui nós não ensinamos a fazer barganha com Deus, meus irmãos, porque Jesus não ensinou ninguém fazer campanha, não ensinou ninguém pegar um envelope, colocar um dinheiro dentro e ali então cobrar a Deus. Ó Senhor, coloquei aqui minha oferta, coloquei aqui meu voto, agora o Senhor tem que me dar o meu milagre. Isso é blasfêmia contra Deus, meus irmãos. E muitos estão fazendo, meus irmãos, anunciando cartazes e anunciando na internet: quarta-feira do milagre, sexta-feira do milagre, curas e milagres, aqui é o lugar do milagre. Isso é contra os mandamentos de Jesus, meus irmãos. Você vai para a Bíblia, você não vê os apóstolos fazer isso, você não vê Jesus fazendo isso, porque até mesmo, meus irmãos, se a pessoa tem o dom da cura, ele não vai se privar dentro do ministério, ele vai sair realizando as curas como Jesus saía, como os apóstolos saíam. Mas eles dizem: não, tem que trazer aqui no ministério para Jesus curar.
Será que Jesus está condicionado lá dentro de um prédio? Será que Jesus está preso dentro das igrejas? Não, meus irmãos. Não faça isso, não pegue envelope, não faça campanha. Jesus, ele pode te curar a qualquer momento, basta crer e buscá-lo com toda convicção. Eu estarei louvando aqui o hino 665. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Graças a Deus, o hino 641, meus irmãos, da harpa cristã. 641 estarei louvando e já estaremos indo para a palavra. 641, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, todo ele fez, todo criou, todo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Graças a Deus, aleluia. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, meu Deus, te agradecemos, ó Pai, pela presença do teu Espírito Santo, pela presença do teu Filho amado, Senhor, aqui no nosso coração, na nossa alma, meu Deus, ó Pai amado, ó Pai de poder, nos dá, Senhor, o entendimento da sua palavra, dá-me sabedoria, meu Deus, para poder, Senhor, apregoar a tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, a qual Deus colocou no meu coração, se encontra no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 2, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1. Não serei demorado, assim está escrito o título: a sabedoria de Paulo, procedente do Espírito. Versículo 1: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras
persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Amém? Irmãos, quando nós nos lembramos aqui do apóstolo Paulo, que anteriormente ele era Saulo, nós nos lembramos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo, quando ele ainda não era convertido ao nosso Deus, quando ele ainda era um religioso, meus irmãos, ele era um religioso severo na doutrina ensinada pelos fariseus, pelos escribas. E ali, meus irmãos, Saulo, ele era um dos piores perseguidores da igreja. Nós podemos ver aqui na palavra do Senhor. Nós vemos aqui no livro de Atos que o apóstolo Paulo, ele consentiu na morte de Estevão, ali o diácono, o presbítero Estevão. O apóstolo Paulo consentiu em sua morte. Paulo, ele recebia a carta, meus irmãos, ali das autoridades dos fariseus, autoridades romanas, para poderem perseguir os cristãos, e os arrastava até as prisões, e ali muitos eram açoitados, muitos ali eram separados das suas famílias, quem sabe ali muitos perdiam até mesmo a vida, meus irmãos. E aqui nós vemos, meus irmãos, que o apóstolo Saulo, ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, e agora então ele vem a ser conhecido como Paulo, o apóstolo de Cristo. E aqui nós vemos, meus irmãos, que quando Paulo ele recebe o apostolado diretamente de Jesus Cristo, como ele disse, eu não aprendi de homem algum, mas eu recebi diretamente de Jesus. Como é maravilhoso isso, né, meus irmãos? Hoje nós podemos receber diretamente de Jesus Cristo também o entendimento da sua palavra. Irmãos, se a pessoa não tiver o espiritual, não for guiado pelo Espírito Santo, meus irmãos, ele vai apenas fazer uma leitura básica das Escrituras e ele não vai entender, ele não vai aprofundar na Escritura, ele não vai se desenvolver, não vai crescer, ele não vai caminhar para frente, meus irmãos. Está escrito, meus irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 23, está escrito assim: se obedecer os meus mandamentos, diz o Senhor, eis que sobre vós derramarei o meu Espírito, e então vos farei entender as minhas palavras. Meus irmãos, para entender o Evangelho de Jesus Cristo, que é espiritual, Jesus ele disse em João, capítulo 6, verso 63, Jesus ele disse assim: as minhas palavras é Espírito e é vida. Ou seja, meus irmãos, o ensinamento de Jesus, ele usa as coisas materiais, Jesus Cristo ele usa parábolas para poder entendermos que o seu Evangelho é espiritual. Os irmãos lembram quando Nicodemos foi procurar Jesus? Jesus disse assim: olha, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, não entrará no reino de Deus. E Nicodemos, ele sendo mestre em Israel, meus irmãos, ele conhecedor ali dos ensinos de Moisés, tudo ali, conhecedor da Torá, do Pentateuco ali, que eram os 5 primeiros livros da Escritura, conhecendo ali os livros dos profetas, meus irmãos, ele não entendeu o que Jesus estava falando, e ele perguntou: mas mestre, teria então que o homem, sendo velho, teria como voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse: não, Nicodemos, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não entrará no meu reino. Jesus, meus irmãos, estava falando coisas espirituais para Nicodemos. Jesus disse: se você não está entendendo coisas mínimas que eu estou falando, coisas terrenas, quem dirá das coisas espirituais? E também, meus irmãos, vocês se lembram quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana ali no poço de Jacó, e Jesus pede água para ela, e ali então ela fala que Jesus: como tu me pede água, tu sendo judeu e eu sendo samaritana? Porque os judeus não se conversavam com os samaritanos, meus irmãos.
E ali Jesus fala para ela: mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, você me pediria água, e eu lhe daria água que jorra para a vida eterna. E ela disse: me dá essa água, para que eu não precise vir mais aqui. E ela estava, meus irmãos, ainda com pensamento nas coisas terrenas. E Jesus ali revelou o passado daquela mulher, meus irmãos, e o presente também. E aquela mulher disse assim: o Senhor é profeta. E ali ela fala com Jesus: mas mestre, os judeus dizem que o lugar de adorar é no templo de Jerusalém, os samaritanos dizem que é no monte. E Jesus disse para ela: mulher, chegou o tempo que não se adora o Pai nem no monte e nem no templo, mas em espírito e verdade. Ali, irmãos, Jesus ele colocou todo o pensamento físico e material abaixo, meus irmãos. Jesus colocou ali, meus irmãos, toda a religiosidade, porque o religioso, meus irmãos, ele acredita que servir a Deus é quando nós estamos, como agora aqui neste salão, conhecido como igreja. E não, meus irmãos, servir a Deus é em espírito, é aqui dentro, é em verdade. O que adianta estamos apenas dentro de um prédio como esse, conhecido como igreja, uma vez por semana, 3 vezes por semana, mas e lá fora, meus irmãos, o nosso culto lá fora, a nossa vida, como é que é? O que adianta pregar e não viver a palavra? Do que adiantaria, irmão, eu louvo na igreja, mas do que adiantaria louvar e não viver a palavra? Muitos disseram: Jesus, eu preguei a tua palavra, eu expulsei demônios, eu curei em seu nome, eu fiz sinais e maravilhas. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, porque eles não viveram a palavra, meus irmãos, não se converteram a Cristo. E é o que tem acontecido com muitos, meus irmãos. Quantos têm se tornado religioso, achando que servir a Deus é apenas um rito religioso, de estar dentro de uma igreja, de estar vestido com terno, com uma gravata. É muito bom, fica muito bonito, bem alinhado, o homem vestido com terno, com a gravata, mas servir a Deus não é apenas desta maneira, meus irmãos, porque isso não é a doutrina bíblica, é doutrina de muitos ministérios, meus irmãos, que o homem tem que estar vestido de terno, de gravata. Imagina só, meus irmãos, o calor que está fazendo aqui, como poderia estar de terno aqui? Não seria possível. Um lugar que tem um ar-condicionado, é mais fácil para a pessoa usar um terno, mas a roupa da pessoa, ela não precisa ser como a religião quer que seja, mas conforme a Escritura ensina, meus irmãos. Na Bíblia, meus irmãos, está escrito que a vestimenta do homem e da mulher tem que ser com modéstia, uma vestimenta que não traz sensualidade, nem para o homem, nem para a mulher. Mas a Bíblia não exige que a vestimenta seja assim ou seja de outra forma. No livro, meus irmãos, de Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, ali está escrito, meus irmãos, que não haja vestimenta do homem da mulher, nem da mulher do homem, ou seja, o homem não pode usar a roupa de mulher, nem a mulher usar a roupa de homem, meus irmãos, mas devemos usar a roupa com decência, com ordem. Do que adiantaria eu estar aqui com terno, passando muito calor, com a gravata, se eu não viver esse evangelho, se eu não me converter a Cristo, meus irmãos, isso não vai valer de nada. Temos que nos vestir decentemente, como convém a um cristão, mas muitos pensam e creem que servir a Deus é com religiosidade. Não é, é em espírito e em verdade, meus irmãos. Então aqui, meus irmãos, eu venho falar, o Evangelho de Cristo é espiritual, meus irmãos. O Evangelho de Cristo não é material, é espiritual. E nós devemos aprender que a palavra do Senhor, ela é espiritual. E aqui, quando nos deparamos, meus irmãos, com a vida deste apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve um dos maiores ministérios em tempo. Não que ele foi maior do que os outros, assim, como pessoa. A Bíblia não faz esse tipo de acepção, meus irmãos.
mas ele teve o seu ministério bem grande, vamos dizer assim, em termos de tempo, de anos, e ali deixou escrito 13 cartas, meus irmãos, do Novo Testamento, a qual nos traz a doutrina de Jesus Cristo. E aqui nós vemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse que ele foi o pior perseguidor da igreja. Ele fala nas suas palavras que ele foi o pior pecador, o maior pecador de todos. Ele fala que foi ele mesmo, que no tempo da sua ignorância, meus irmãos, ele fazia o que fazia porque não conhecia a Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós lemos capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo deixou escrito que quando ele foi pregar o Evangelho, meus irmãos, ele não foi falar dele na primeira pessoa, ele não foi querer mostrar a ele não foi querer mostrar a sabedoria que ele tinha, porque até então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, podemos dizer aqui que ele era um teólogo, foi instruído aos pés de Gamaliel, em toda a letra, em todos os mandamentos e cultura de Moisés. Ele era instruído, meus irmãos, e ele diz nas suas palavras que ele excedia a todos da sua idade no judaísmo. Está escrito que ele ultrapassava a todos, vamos dizer assim, que estudou com ele ali, a qual ele aprendeu com Gamaliel, que era um dos maiorais ali do Sinédrio. Então aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele começa a pregar a palavra, o propósito do apóstolo Paulo, meus irmãos, era mostrar a Jesus Cristo, meus irmãos. Era o propósito de pregar a salvação, o propósito era pregar a esse Jesus que foi crucificado na cruz do Calvário, meus irmãos. O propósito do apóstolo Paulo não foi pregar milagre, não foi pregar maravilhas, não foi pregar chave de casa, nem chave de carro, não foi pregar casamento para ninguém. A pregação do apóstolo Paulo, meus irmãos, foi mostrar a Jesus Cristo, meus irmãos. Os milagres seguiam aqueles que criam em Jesus Cristo, meus irmãos. Está escrito em Lucas 16, verso 15, se não me engano, está escrito que os milagres seguiam aqueles que criam em Deus, e Deus realizava grandes sinais, prodígios, maravilhas, até o ponto de ressuscitar muitos mortos, meus irmãos, assim como foi pelo ministério de Jesus. Então aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não foi querer mostrar sabedoria humana, querer dizer que era teólogo, ele não foi querer dizer que ele era estudado nas palavras, mas uma pregação simples, meus irmãos, de arrependimento, de conversão da alma, um evangelho, meus irmãos, que não bajulava o homem nem a mulher, que não bajulava o rico nem o pobre, que não bajulava os reis nem as autoridades, meus irmãos. Quantas vezes, meus irmãos, o apóstolo Paulo, assim como os outros também, assim como o primeiro Jesus, mas vamos lembrar aqui do apóstolo Paulo, quantas vezes, meus irmãos, o apóstolo Paulo foi colocado na presença das autoridades, meus irmãos, e ele não recuou, ele não usou, meus irmãos, de ofensa, de ignorância, mas ele pregou, meus irmãos, a palavra como ela é. Ele não se amedrontou porque era rei, porque era governador, ele não se amedrontou, meus irmãos, porque ele seria açoitado, ou porque ele perderia a sua vida, assim como aconteceu. Mas, meus irmãos, ele não se acovardava, ele pregava o evangelho, meus irmãos, como o evangelho é, simples, genuíno e verdadeiro, sem usar a teologia da prosperidade, meus irmãos, que hoje, meus irmãos, a grande maioria querem buscar a Deus, mas não porque querem a Deus, porque querem aquilo que Deus pode lhes dar, porque tem sido ensinado, meus irmãos, erradamente, pela teologia da prosperidade, a teologia da barganha, meus irmãos, dizendo: olha,
se você pegar esse envelope e você colocar R$ 100, Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai te dar 10 vezes mais, 100 vezes mais. Irmãos, isso é blasfêmia contra Deus. Deus não precisa disso. Irmãos, isso aqui é pregação para crente, para cristão. Isso aqui é para quem foi convertido a Cristo, meus irmãos. Só para quem é convertido a Cristo. O religioso, meus irmãos, dificilmente ele vai aceitar essa palavra. Não todos. Assim como eu era religioso, meus irmãos, e eu relutava contra essa verdade, e hoje eu sou convertido a Cristo, eu creio, meus irmãos, que muitos vão ser convertidos a Cristo, meus irmãos, e vão se converter ao Evangelho de Cristo, que não tem promessa de riqueza, não tem promessa de vida fácil, mas tem promessa de vida eterna, meus irmãos. Do que adianta, meus irmãos, o homem ganhar o mundo inteiro, está escrito, e perder a sua alma? Do que adianta ter carro de R$ 500.000, carro de 1 milhão? Do que adianta, meus irmãos, ter casa de 2 milhões, 10 milhões, casa na praia, casa em condomínios de luxo? Do que adianta ter tanta riqueza acumulada, meus irmãos, ali no banco, na conta bancária dessa pessoa? Do que adianta ter um crachá de conversão de um ministério? Do que adianta ter uma carteirinha de função de pastor, de presbítero, de bispo, de evangelista, mas perder a sua alma, porque não viveu o Evangelho? Porque é isso que tem acontecido pelo mundo, meus irmãos. Quantos querem alcançar os cargos máximos? Eles querem cargos nas igrejas, querem pregar nos grandes congressos, meus irmãos, querem agendas cheias para poder ficar reconhecido. Irmãos, o homem não precisa ser reconhecido pelo homem nesta terra. O nosso reconhecimento vem de Deus. O nosso reconhecimento vem do Senhor, meus irmãos. Não é preciso o homem ser reconhecido nesta terra, porque esta glória que o homem dá ao homem é uma glória maligna, é uma glória vã. Mas a nossa recompensa, ela está nos céus, meus irmãos. Irmãos, aqui este ministério, como eu disse, aqui é poucos que vêm aqui, porque aqui nós pregamos esse tipo de evangelho, que é o de Jesus Cristo, mediante as Escrituras, meus irmãos. E por pregar, meus irmãos, que o dízimo não é obrigatório, nem voluntário, nem ato de fé, a maioria não aceita esse tipo de ensinamento, porque eles foram ensinados, meus irmãos, a teologia da barganha. Foram ensinados que se não der o dízimo, Deus vai enviar o devorador na sua vida, vai adoecer, o carro vai quebrar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque foram ensinados assim, meus irmãos. Você sabia, meus irmãos, que o devorador, ele era a lagarta, o pulgão e o gafanhoto? O próprio Deus enviava o devorador, está escrito lá em Joel, meus irmãos, para devorar a lavoura dos judeus que não devolviam o dízimo, meus irmãos. Mas ali era para toda a nação que está cobrando o dízimo em Malaquias, meus irmãos. E a doutrina do dízimo, ela não se encontra em Malaquias. Meus irmãos, quantos pastores que não sabem que a doutrina do dízimo se encontra em Deuteronômio, capítulo 14, verso 22, em Levítico 27, 30, em Números 18, 21, em Hebreus 7, 5 e assim por diante. Quantos, irmãos, teólogos que se formaram na teologia e eles não têm esse entendimento que a doutrina do dízimo não está em Malaquias. Em Malaquias foi uma cobrança ao povo de Israel, mas aquilo dali foi para eles, meus irmãos, não foi para nós. Para nós hoje é o Novo Testamento de Jesus Cristo. Nós não vivemos no tempo da lei, meus irmãos. No tempo da lei, uma pessoa pega em adultério e era apedrejado. No tempo da lei, meus irmãos, tinha que guardar o sábado, tinha que fazer a circuncisão.
que está em Gênesis capítulo 17. 603 preceitos, meus irmãos, eram guardados pelos judeus, ou seja, eles tentavam guardar, e mais os 10 mandamentos, que dá 613 preceitos e mandamentos. Aí quando Jesus vem, Jesus traz 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus, meus irmãos, e ama o seu próximo, ele vai cumprir os mandamentos, que é: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Quem ama a Deus, meus irmãos, ele vai cumprir todos os mandamentos de Cristo. E quem ama o seu próximo como a ti mesmo, ele não vai desobedecer os mandamentos de Deus, porque ele é convicto da palavra do Senhor. Mas aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele pregou a Jesus, tudo sobre Jesus Cristo. Ele ensinou tudo que os profetas falaram sobre Jesus. Toda a Escritura apontava para Jesus, meus irmãos. A Escritura, ela não aponta para o homem, a Escritura, ela aponta para Jesus. Toda pregação, meus irmãos, que o foco, que o alvo não é Jesus Cristo, essa pregação, ela não provém de Deus, porque estão endeusando, meus irmãos, a pregadores, a pastores. As pessoas têm endeusado, idolatrado, meus irmãos, cantores que louvam, cantores que têm cantado hinos, e muitos têm idolatrado essas pessoas, endeusando eles. Mas o Evangelho, meus irmãos, é para poder mostrar a Cristo, e Cristo crucificado. Irmãos, você acha que foi pequeno o preço que Jesus pagou por mim e por você naquela cruz? Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nem uma riqueza deste mundo, meus irmãos, mas foi com a vida, o sangue de Jesus vertido ali naquela cruz, meus irmãos, para que hoje eu e você tenhamos a salvação eterna por meio de Jesus Cristo, meus irmãos. Porque está escrito que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é dom que vem de Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, o foco era pregar o Evangelho. O foco não era se aparecer, ficar famoso, ficar conhecido. O foco não era mostrar a si mesmo, mas era pregar a Jesus. Esse é o objetivo, meus irmãos: pregar o arrependimento, pregar a salvação, pregar a vida eterna. Porque está escrito, meus irmãos, que só há 2 caminhos para o homem e para a mulher, para a alma do ser humano. Há um caminho de paz e descanso, e haverá um caminho de condenação eterna, meus irmãos. Como está escrito em Apocalipse capítulo 20, meus irmãos: todos vão comparecer diante do trono branco, diante do grande trono branco de Deus. E ali, todos aqueles, meus irmãos, que não herdarão a vida eterna, eles vão comparecer diante de Deus, e vai ser aberto os livros das obras e o livro da vida. E ali, meus irmãos, todo aquele que não se arrependeu e não reconheceu Jesus como seu Salvador, meus irmãos, está escrito que ele será lançado no lago de fogo, que arderá para todo sempre. Primeiramente, Jesus, ele vem buscar a sua igreja, e os salvos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro a encontrar Jesus nos ares, e aqueles que estiverem vivos em Cristo encontrarão com Jesus também nos ares e reinarão com Cristo durante 1000 anos, está escrito em Apocalipse. Mas aqueles que ficarem, meus irmãos, e que não se converterem a Cristo, infelizmente eles herdarão a segunda morte, que não é deixar de existir, mas é a morte, o desligamento de Deus. Porque o homem que está desligado de Deus, ele está morto, ele está inutilizado, meus irmãos, e ali será lançado o inferno e a morte no lago de fogo, e todos aqueles que rejeitaram a Deus, está escrito na palavra. E até aqui, meus irmãos,
é aquilo que Deus me capacitou a estar pregando. E eu venho fazer um convite a você que queira visitar este ministério. Igreja de Deus, Casa de Oração, em Paranavaí, na rua João dos Santos Maia, número 586, no Jardim Simone 2, meus irmãos. Aqui, eu repito, nós temos culto todos os sábados e às terças-feiras, às 7h30 da noite. Você é o nosso convidado. Venha conhecer este ministério. E aqui é até onde Deus me capacitou. E eu agradeço a Deus por todos aqueles que esta palavra vão ser alcançados. Que os irmãos venham ser alcançados por esta palavra, meus irmãos. E continue a examinar as Escrituras, porque nela contém a vida eterna. Nas Escrituras encontramos tudo a respeito de Jesus, que está escrito: conheçamos a Deus e prosseguimos em conhecê-los, em Amós capítulo 6, verso 3. Eu agradeço a cada um que esta mensagem vai alcançar por intermédio da internet. Eu venho pedir a Deus pela sua vida, você que quem sabe se encontra angustiado, depressivo, escravizado na depressão, nos vícios, na idolatria. Eu clamo a Deus que Ele venha alcançá-lo por esta verdade e pela sua verdade, e venha a ser liberto todo aquele que está oprimido. E eu venho encerrar mais este culto, mais esta ministração, e eu encerro em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e todos dizemos amém e amém, em nome de Jesus.